Aqui você sabe que algumas palavras aí perderam acento e outras aí a gente continua acentuando. Então bora exercitar esse teu conhecimento para saber se você entende tudo aí do que tem ou não tem acento? Bora lá então pro quadro Exercite-se. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado e hoje aquele quadro maravilhoso chamado Exercite-se. Questões aí para você resolver junto comigo, todas comentadas para você aprender ainda mais. Tem playlist aqui na descrição, também minhas redes sociais, Prof. Gui Furtado, para você aprender todos os dias, porque tem quiz todo dia lá no meu Instagram, fechado? Então bora entender mais sobre a acentuação. Eu vou colocar aqui as frases. Pense aí junto comigo se você colocaria ou não colocaria acento, beleza? Então bora pro quadro. Bom, você está observando aí que existem algumas palavras que estão em destaque, tá? Então a gente vai pensar um pouquinho sobre elas para saber se tem ou não tem acento e comentar a regra específica, tá? Então olha só, no primeiro caso nós temos: toda a plateia aplaudiu o ato heróico. Plateia, gente, o que acontece? Tem ou não tem acento? Bom, antigamente a gente escrevia plateia com acento, mas hoje aí plateia não é acentuada. Então, plateia aqui está sem acento, é a forma correta. A gente não vai mais acentuar esses ditongos aqui nas palavrinhas paroxítonas. Não vai fazer nem esse e nem esse. Todos esses ditongos aqui, tá, das palavras aí paroxítonas, ou seja, a penúltima é mais forte, a gente não vai acentuar, mas eu tô falando das paroxítonas, tá? Quando a gente tem aplaudiu o ato heróico, vamos separar aqui heróico, heróico. Olha o que a gente está encontrando aqui, ó, o O e o I. Então, se o O e o I, formando esse ditongo aqui, tá? Ele permanece na paroxítona, ele também não vai ser mais acentuado. Então, duas palavrinhas para você aprender que perderam o acento: plateia e também heróico, tá? Se você falou que elas perderam, você acertou. Então, a gente vai testar o seu conhecimento na questão aí de número 2. Na questão de número 2, péssima ideia comer uma pera antes do voo. Vamos pensar comigo o seguinte: ideia é a mesma coisa. Vamos separar. Eu vou colocar de uma outra cor para ficar mais bonitinho. Vou colocar de azul, tá? Então tem aqui ideia. Olha aqui uma paroxítona e a gente está encontrando isso aqui, ó. Esse ditongo aqui, esse ditongo aberto. Ou seja, se a gente encontra esse ditongo aberto em uma palavra paroxítona, ela aí não tem acento. Então, ideia não recebe acento, está correto. Quando eu falo assim, comer uma pera, o que acontece é que pera também não tem mais acento. Olha que interessante. Então, essa palavra também está correta. Pera antigamente tinha um acento para a gente aí diferenciar talvez da forma pera. Mas com o novo acordo, pera aí não recebe mais acento. Fechado? Então, quando você for comprar uma delas, ou você ache ou procure uma sem acento para não dar nenhum problema, tá? E a gente também tem uma outra palavrinha, voo. Será que voo tem acento? Bom, o que acontece, ó, para você ficar ligado ou ligado, é que os hiatos repetidos, especificamente o e ee, não vão receber aí mais o acento. Então aqui também está correto. Sempre que a gente encontrar, por exemplo, enjoo, quando a gente encontrar, por exemplo, leem, creem, quando a gente tem esses hiatos aí, o ou ee, não vão receber aí mais acento. Então, na questão número 2, nenhuma palavrinha deve ser acentuada, tá? Questão aí número 3, olha só. Ele sempre para pedir informações sobre o herói. Vamos pensar o seguinte: nós temos aqui o para e temos também o para. Você consegue perceber que a ideia desses dois paras aí, tá? São diferentes? Ele sempre para. Aqui eu estou trabalhando um verbo, tá? O verbo para. E aqui, para pedir informação, eu estou trabalhando aí com uma preposição. Então, o que acontece? Antigamente, para a gente também diferenciar o para-verbo e o para-preposição, a gente acentuava. Só que hoje, o que acontece? Esse para aqui que a gente conhece como verbo não é acentuado. Pode parecer estranho, mas você consegue entender a ideia
por conta do contexto. Ele sempre para, né, fica paradinho, para pedir informações sobre o herói. Bom, olha só, vamos separar aqui herói, tá? Olha o que você está encontrando, o oi. Aí você fala assim, professor, você falou que o oi aqui, ó, não vai ser acentuado, mas ele não vai ser acentuado quando for uma paroxítona. Aqui, quando a gente está falando de herói, a gente tem uma oxítona. Então, o acento em herói permanece. O que caiu foi o acento em heróico, porque aí eu tenho o oi em uma paroxítona. Não confunda heróico sem acento com herói, que aí a gente continua acentuando da mesma forma, tá? Uma coisa que eu tenho para te falar aqui, ó, a questão número 5, olha, eu quero ver se a 5 você acerta, mas vamos falar da 4 aqui pra gente não ficar pulando. Aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e aproveita para assistir a playlist do vídeo Se Errei Não Lembro, tá? Você sabia que falar mais grande está correto, mais bem também está correto? Quer saber por que e entender? Vai lá, link na descrição aqui daquele quadro Se Errei Não Lembro, tá? Frase aí número 4, antes da frase polêmica número 5, vou pôr à venda o desenho feito por mim. Olha só, a gente tem por aqui e por aqui. A mesma coisa, basicamente com relação à ideia, é em relação ao para. O para que a gente viu, né, que é verbo e preposição. Quando a gente fala vou pôr, a gente está trabalhando aqui também com um verbo, tá? E aqui a gente está trabalhando uma preposição, tá? Só que ao contrário do para, que perdeu o acento, o por aí vai continuar sendo acentuado. Então, não tem essa questão de retirar o acento. O por continua. Esse por aí, quando for verbo, ele continua recebendo o acento, mas o para não acontece isso, tá? Então, cuidado, porque em exames, em provas e concursos, eles vão te cobrar essas duas palavrinhas. Até porque a gente tem uma mesma ideia de ser verbo e preposição. Mas você já aprendeu e sabe que não vai cair mais em nenhuma pegadinha, né? Então bora falar dessa frase polêmica aí, que é a frase número 5, tá? Aqui, se você tem dúvida com relação à acentuação gráfica, tem na playlist aqui exercícios de acentuação gráfica e também tem uma aula completa de acentuação gráfica bem tranquila para você, tá? Então você pode também assistir lá para ficar por dentro de tudo, tá? A frase número 5, gente, acontece o seguinte: comprei 3 formas para bolos na promoção. Tem ou não tem acento? Olha como é que a língua portuguesa tem aí as suas artimanhas, tá? A gente está falando de palavras que perderam acento e outras que continuaram. Só que com a palavra forma, o acento, meu amigo e minha amiga, ele é facultativo, tá? O que significa isso? Você escolhe colocar o acento ou não. Então você poderia também nessa palavrinha colocar, ó, um acentinho aqui, ó, formas. Comprei 3 formas. Mas a gente também poderia deixar do jeito que estava, sem o acento. Então, na palavrinha forma, o acento aí é facultativo. Eu falei que a 5 tem pegadinha. Então, se você encontrar a palavra forma, ela é facultativa. Pode ou não colocar o acento e tá tudo certo. Questão aí de número 6. Responde aqui, quantos você já acertou? Tá? Se você acertou tudo, se errou, se aprendeu, tá tudo certo. Agora eu quero ver a número 6 aí. Seu pelo arrepiou com tanta feiura. Vamos pensar o seguinte, pelo. A gente também tem essa questão da preposição e do pelo mesmo, pelo do nosso corpo, tá? O que acontece é que a palavrinha pelo perdeu o acento. Antigamente era assim, ó, pelo. Agora, com a nova ortografia, pelo também não recebe mais acento. Então aqui está da forma adequada. Professor, mas como eu vou entender pelo de pelo e pelo preposição? A mesma coisa que você tem que fazer, que você já fez aqui na 3 e na 4, que é entender o contexto da frase. E aí você consegue entender. Você não vai confundir pelo de pelo com pelo preposição. Fechado? Agora, quando a gente fala feiura, antigamente a gente fazia assim, né? Feiura tinha acento. Já até dei a resposta. Se antigamente a gente fazia, hoje a gente não faz. Feiura aí também não tem mais acento. Isso porque, gente, quando a gente colocava o acento aqui no U, a gente dizia que esse U é no hiato, porque a gente tem uma regra de acentuação que diz I ou U sendo hiato,
eles vão ser acentuados quando eles estiverem sozinhos na mesma sílaba. Só que o que acontece? Esse I, ele não é uma vogal. Esse I, ele é uma semivogal. Se ele é uma semivogal e logo em seguida eu tenho o U formando uma vogal, eu não estou separando duas vogais. Então esse U não é aí um hiato. Então o correto é você colocar aqui feiura, vou apagar aqui para você ver, feiura aí sem acento. Então você não vai colocar mais acento nessa palavrinha, fechado? Bom, então eu quero saber aqui nos comentários quantas questões você acertou nesse quadro Exercite-se e se teve alguma palavra aí que te deixou surpresa ou surpreso, tá? Aproveita também para indicar esse vídeo para todo mundo, porque tem gente que não sabe e é sempre bom a gente aprender mais, fechado? Eu já vou ficando por aqui, é claro. Muito obrigado aí pela sua companhia, um beijo e até a próxima.